Pai, e agora ele deixa a autoridade na terra sobre a igreja, sobre os apóstolos, que vai dar o fundamento da igreja do capítulo 1 em diante. A palavra de Deus fala que aqui se forma a igreja de Cristo, começa a se levantar os apóstolos, começa a se levantar diáconos, começa a levantar evangelista, começa a levantar presbíteros. Aqui começa a igreja a se ordenar. A Bíblia fala que o evangelho começa a ser esparramado, a Bíblia fala que o evangelho começa a ser pregado, que Jesus é o Filho de Deus, e que todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, esse seria salvo. A Bíblia fala que isso era uma blasfêmia, e para os judeus uma blasfêmia tinha uma pena, e era a pena de morte. Por isso que várias vezes eles pegaram pedra e tentaram apedrejar a Jesus, porque Jesus dizia: eu sou o Filho de Deus, e isso era uma blasfêmia para eles, um homem normal dizer que era Deus, porque eles não conseguiam entender e enxergar que Jesus era o Messias, aquele que o próprio Deus tinha prometido que ia enviar sobre a terra. Só que por eles não enxergar isso, eles queriam matar Jesus, e a mesma coisa que eles queriam fazer com Jesus, agora estão querendo fazer com os discípulos. Você vai ver eles prender Pedro, você vai ver eles começar a perseguir muitos apóstolos, e aqui nós vamos ver Paulo e Bernabé. A Bíblia fala que Paulo e Bernabé estão pregando em um encontro, eles entram em uma sinagoga e começam a pregar. A Bíblia diz que fala que muitos creram, muitos acreditaram, mas muitos judeus também não creram, e assim como se uniram um grupo com os judeus, e você vai ver que a Bíblia vai dizer que a cidade ficou dividida, a metade cria, a metade não cria, porque sempre vai ter aquele que crê, e sempre vai ter aquele que não vai crer. Por isso não te desanimes, porque vai chegar momento, muitas das vezes, que você vai pregar, alguns vai dar valor, mas vai ter momento que alguns não vai dar valor, mas bem-aventurado é aquele que dá valor. A Bíblia fala que aqueles que não creram começaram a formar um grupo e começaram a querer planejar a matar e a prejudicar Paulo e Bernabé. Paulo e Bernabé, escutando, sabendo disso, ele sai de encontro, vai para outra cidade, porque o Senhor mesmo disse: vai e pregue a minha palavra. Jesus disse: fala, onde você pregar a minha palavra, e aonde eles crê, amém, abençoa, ora, mas aonde ele não crê, o próprio Senhor diz: bata a poeira do seu pé e vai para outra cidade. E eles foram para Listra e agora para Derbe, e a Bíblia fala que ali eles chegam e eles vê um coxo, um homem que desde pequeno nunca tinha andado, e a Bíblia fala que Paulo, fixando o olho nele, viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Então Paulo olhou e, fixando o olho, disse com autoridade para aquele homem: levanta-te, endireita os teus pés. E aquele homem naquele momento endireitou os seus pés na hora, porque o poder de Deus estava com Paulo, o poder de Deus estava com eles. A Bíblia fala que naquele momento a cidade ficou impressionada. Havia um templo ali que eles ofereciam. Se você ver, você vai ver tanto para Mercúrio como para outro deus ali, e os sacerdotes pensaram que eram aqueles deuses se manifestando naquele lugar, e trouxeram sacrifício para oferecer a Paulo e a Bernabé. Paulo e Bernabé fica naquele momento irado, porque eles sabiam que eles não eram merecedores de receber glória. A glória era de Deus, porque não foi eles que fizeram o milagre, foi o poder de Deus que fez o milagre na vida daquelas pessoas. Então eles tentam acalmar, dizer que não era eles, mas era o poder de Deus, e que eles criam em Jesus, porque eles crescem em Jesus, e que abandonasse aquilo, até o momento que a Bíblia fala que souberam que eles estavam naquela cidade, e os judeus que estavam em Como agora vai para Listra e vai para Derbe, e ali coloca o povo, influencia o povo contra Paulo e contra Bernabé, através da influência deles. Mas eles apanham, bate tanto em Paulo, que
alguns pensaram que Paulo até mesmo estava morto. Jogaram Paulo, que estava desmaiado, para fora da cidade. A Bíblia fala que, só que Paulo se despertou. A Bíblia fala que Paulo, então quando desperta, ele vai para o lugar, e a Bíblia fala: agora vamos voltar novamente. Aí Bernabé vai dizer: mas quase acabaram de nos matar. Mas Paulo falou assim: mas vamos voltar novamente. É o momento que Paulo volta, e ele dá essa palavra para alguns, e para muitos que creram na palavra deles, ali naquela cidade. E a palavra de Paulo era, quando chegou novamente naquele lugar, foi: e confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que por muitas tribulações não é necessário entrar no reino dos céus. Aqui ele está dizendo para as pessoas daquela cidade: vocês viram o que fizeram com nós, vocês viram que tentaram nos matar, vocês viram que tentaram nos prejudicar. Ele disse: não se entristeça com isso, mas seja firme na fé, seja perseverante. Não deixa qualquer luta, qualquer perseguição, qualquer prova, qualquer dificuldade fazer você desistir. Por quê? Porque muitas das vezes, por amor a Cristo, e muitas das vezes aqui na terra, nós vamos passar por isso. E é isso que eu quero dizer para você hoje aqui nessa noite. Muitas das vezes, aqui na terra, não quer dizer que nós não vamos passar por luta, não quer dizer que nós não vamos passar por prova, não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldade. O próprio Jesus diz em Mateus capítulo 7, se você ler a partir do versículo 24 a 27, ele vai dizer para nós firmar na palavra dele, para nós dar valor na palavra dele. Por quê? Porque ele disse que o vento, ele iria vir, a tempestade iria vir, a enxurrada iria vir, e muitas das vezes as lutas, ela vem na vida de todo mundo. Só que o segredo de quem está firmado na palavra de Deus, e o segredo de quem está firme com Deus, é que aquelas lutas não vai abalar ele, aqueles problemas não vai abalar ele. E o outro lado é que as lutas vai abalar ele. Por isso que nós vivemos em um mundo que você vai ver pessoas desesperadas, pessoas em depressão, pessoas pensando em se matar, pessoas pensando em abandonar tudo, pensando em abandonar casamento, pensando em todo tipo de coisa. Por quê? Porque eles não se firmaram em Deus, não buscaram Deus, não deram valor à palavra de Deus. E o momento que a luta chegou, que a prova chegou, que a dificuldade chegou, que o problema chegou, ele não suportou, abandonou tudo, largou tudo, jogou tudo para cima. Por isso que muitas das vezes, nós como pastores, os presbíteros, diáconos, cooperadores, os que estão na igreja, por isso que muitas vezes eles sobem aqui, e qual é o propósito deles? Irmãos, ore, irmãos, jejum, irmãos, vem para a igreja, irmãos, faz campanha, irmãos, busca Deus. Por que que muitas vezes isso se torna até chato? Muitas vezes essa cobrança é porque nós sabemos que se uma pessoa não estiver orando, nós sabemos que se uma pessoa não estiver jejuando, se uma pessoa não estiver fazendo campanha, se uma pessoa estiver fraca espiritualmente, nós sabemos que a luta vai vir, aquela pessoa não vai suportar, aquela pessoa vai parar, aquela pessoa vai desistir, vai abandonar tudo, vai jogar tudo para cima. Por quê? Porque não vai estar resistente para enfrentar muitas vezes aquilo que está vindo. E é isso que o Senhor quis dizer. Eu comparo o homem, aquele que dá valor à minha palavra, e quem dá valor na palavra de Deus ora. Quem dá valor na palavra de Deus jejua. Quem dá valor na palavra de Deus procura fazer campanha, procura vir para a igreja, procura se esforçar, procura se encher do Espírito Santo. Para quê? Para que quando vir a tempestade, para que quando vir um problema no casamento, quando vir um problema na vida material, quando vir a enfermidade, quando vir as lutas, aquilo não vai lhe abalar, porque a fé dele vai estar forte. Só que quando uma pessoa não busca, quando uma pessoa não dá valor a isso, a dificuldade vai vir, e por ele não buscar a Deus, ele vai fracassar, ela vai fracassar. E por isso que o Senhor diz, através dessa palavra, em João capítulo 16 e versículo 33, olha o que o Senhor vai dizer através da sua palavra, que muitas das vezes nós iríamos passar por lutas, nós iríamos passar por provas. Olha o que o Senhor vai dizer, João capítulo 16 e no versículo 33, que muitas das vezes a dificuldade, o problema,
ela vai vir porque ele passou, ele enfrentou. E se ele passou, se ele enfrentou, ele estava dizendo que nós também iria passar, que nós também iria enfrentar. E muitas das vezes, muito por não ter esse discernimento, ele vem para a igreja, ou muitas vezes ele pensa que muitas vezes não vai vir a tribulação, que muitas vezes não vai vir o problema, e muitas vezes quando o problema chega, acaba ali abalando a sua fé. Olha aqui, versículo João capítulo 16, versículo 33, olha o que vai dizer a palavra de Deus: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenha paz. No mundo terei tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que Deus falou para Paulo assim? A minha graça te basta. Por que ele falou? Segundo, quando Paulo tem um espinho na carne, há vários pensamentos. Eu vou trazer 3 mais concretos. Segundo o pensamento de alguns estudiosos, teólogos, o espinho da carne que Paulo tinha era sentimentos, pensamentos. Por quê? Porque ele fez parte da morte de Estevão, do diácono Estevão. A Bíblia fala que ele estava junto, ele fez parte. E quem conhece, Estevão era um homem tremendo, pregava com ousadia, com isso, e segundo alguns ele se sentia culpado por isso. Culpado, o inimigo lhe atacava, que ele matou o ministério de Estevão, parou o ministério de Estevão. Segundo, a outra versão, a outra linha, segundo Paulo, é que era uma enfermidade nos seus olhos. Se você vai ver algumas cartas de Paulo, ele só vai dar último escrito no final, algumas partes que ele vai dizer: vocês conhecem a minha assinatura, porque como Romanos teve alguns que escreveram, ele ditava, e alguns escreviam, e no final ele dava, porque segundo ele não enxergava bem, não enxergava muito bem, então a letra dele ele escrevia grande, dava para perceber que era ele que estava escrevendo. Então, segundo alguns, era uma enfermidade nas vistas, e segundo outros, como está em 2 Coríntios, no capítulo 9, ao 12, se você olhar, segundo é porque alguns não acreditavam no apostolado dele. Se você ler, se você ver a primeira carta aos Coríntios, você vai ver ele dando orientação, você vai ver ele falando muitas coisas, muito ensinamento na primeira carta de 1 Coríntios, como ensinando a igreja, combatendo, e muitas vezes algumas pessoas meio queriam criticar, vamos dizer, uma meia dúzia, não queria acreditar, não queria dar valor, muitas das vezes, no apostolado dele, e aquelas igrejas, ele que tinha fundado, ele que tinha levantado, ele que tinha feito tudo, mas havia alguns que não acreditavam, e no capítulo 9 ao 12, você vai ver ele tentando falar de alguns falsos apóstolos. Ele vai começar a falar sobre isso, ele vai falar até sobre a visão que ele tem, que ele viu o terceiro céu, querendo combater isso e mostrar que ele era um escolhido de Deus. E aqui, nesse espinho da carne, é onde ele vai dizer dessa forma, quando ele falou para Deus: tira isso de mim, tira isso de mim. É o momento que Deus falou: nem todo problema você vai conseguir resolver, porque vai ter problema que nós vamos conseguir resolver, mas tem problema que nós não vamos conseguir resolver, e tem problema que Deus vai resolver para nós, e tem problema que Deus não vai resolver para nós. Então, quando Deus não quiser resolver para nós, aí que Deus vai dizer: a minha graça te basta, a minha presença já é o suficiente. O que é a graça? O que é a graça? É lembrar de onde Deus te tirou. O que é a graça? É lembrar que Deus te deu a oportunidade de salvação. Quer dizer, você antes não conhecia Jesus, hoje pela graça você é salvo, hoje pela graça você vai morar no céu. Então vai ter momento que vai ter coisa que Deus não vai conseguir resolver, mas daí ele vai lembrar: mas lembra da onde eu te tirei, lembra do que eu fiz na sua vida, e lembra que de graça você vai poder entrar no céu. Então alegra-te com isso. Então é isso que o Senhor estava querendo dizer aqui, através dessa carta. Por isso que o Senhor, aqui
Atos, aqui ele está dizendo para alguns irmãos permanecer firme na fé, porque nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por problemas, e é isso que eu quero que você entenda aqui hoje. Muitas das vezes a tribulação vai nos ensinar algumas coisas, e muitas vezes Deus permite a tribulação para que nós venhamos aprender algumas coisas com a tribulação. E uma das coisas que a tribulação vai nos ensinar é ser perseverante, a desenvolver a perseverança. Se você ler Romanos capítulo 5, versículo 3, um versículo muito conhecido, você vê o que Deus vai dizer sobre a tribulação. E não somente isso, quer dizer, não se alegrei, no versículo antes vai dizer, quando tudo estiver bem, mas também gloriamos ou alegramos-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação vai produzir a perseverança. A tribulação, ela vai te fazer ser perseverante, e ela vai fazer você se tornar maduro. Por que há muitas pessoas que não são maduros? Porque não passaram por lutas, não passaram por provas, não passaram por dificuldade, não passaram por deserto, não passaram por muito. Você pode analisar uma maneira, vamos dizer, de uma pessoa que ele cresce no sofrimento. Ele é diferente de uma pessoa que não cresce no sofrimento, porque o sofrimento vai ensinar algumas coisas muito importantes para a pessoa. Então a tribulação vai ensinar isso, vai ensinar, vai ser maduro. Por que tem pessoas que qualquer coisa querem desistir? Por que tem pessoas que qualquer coisa, como eu acabei de dizer, pensam em se matar? Por que qualquer pessoa pensa em jogar tudo para cima? Por quê? Porque nunca passaram por uma tribulação, nunca enfrentaram um problema. Então quando chega o problema, quando chega a dificuldade, ele se torna uma pessoa fraca, uma pessoa mole. Isso acontece até mesmo dentro da igreja. Tem pessoas, tem crentes que são fracos dentro da igreja, porque nunca passaram por luta, nunca passaram por prova. Então qualquer luta que ele começa a passar, qualquer prova que começa a passar, ele já desanima. Muitos não querem cantar mais, muitos já não querem abrir mais culto. Eu já vi pessoas dizer, eu não vou pregar, eu não vou abrir culto, porque passa muita luta, passa muita prova, passa muita dificuldade. É claro que o diabo vai se levantar, mas também grande vai ser a recompensa de Deus para aqueles que fazem. Então quer dizer, muitas das vezes há muitas pessoas que se desanimam por isso, porque muitas das vezes vem a tribulação, e a tribulação lhe faz fraco. Qualquer coisa faz ele trocar de igreja, qualquer coisa faz ele parar com isso, faz ele parar com aquilo. Por quê? Porque não tem uma firmeza espiritual. Olha o que vai dizer Tiago no capítulo 1 e no versículo 4. A perseverança nos faz nos tornar maduros. Olha o que vai dizer Tiago, capítulo 1 e no versículo 4. E além de nos fazer tornar maduro, olha o que vai dizer, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, e não faltando em coisa alguma. Olha o que o Senhor está dizendo, a perseverança vai nos fazer ser fortes, ser maduro no casamento, ser maduro dentro da igreja, ser maduro no trabalho. Uma pessoa que não é perseverante no casamento, não é perseverante dentro da igreja, não é perseverante no trabalho, essa pessoa vai se tornar uma pessoa frouxa lá na frente. Qualquer coisa vai fazer ele trocar, qualquer coisa vai fazer ele desanimar, qualquer coisa vai fazer ele parar. Por quê? Porque ele não é perseverante. Quer dizer, a perseverança também vai te levar, sabe o quê? Está em Lucas capítulo 21, 19. Vai te levar para a salvação da sua alma. Muitas das vezes a perseverança vai nos levar a ser salvo. Muitas vezes a tribulação vai nos fazer ser salvo e vai fazer, olha lá, pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas.
Então é isso que a perseverança, a tribulação, ela nos faz ser perseverantes. E a perseverança faz nos ser maduro, faz sermos salvos. Quando eu olho aqui, eu vejo que a tribulação, nós aprendemos a ser perseverante. E a segunda coisa que ela nos ensina é aonde Deus, Ele usa para moldar o nosso caráter. Muitas vezes Deus permite a dificuldade para nos fazer forte e também para nos mudar, para muitas vezes quebrar, muitas vezes o nosso orgulho. Lembra de Jacó? Jacó, quando ele está voltando e ele sabe que o seu irmão está furioso com ele sabe que o irmão dele queria matar com ele, então ele vai para o vale de Jaboque, ele tenta lutar, ele tenta mudar, e Deus fala: o seu nome agora não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. Deus molda o caráter dele. Antes de Deus voltar, Deus permite ele passar por muita coisa, e muitas vezes Deus permite a luta para isso. Para quê? Para nos ensinar muitas vezes a ser mais humildes. Muitas vezes Deus permite as lutas para nos ensinar a ser mais manso. Muitas vezes para ser mais amoroso, muitas vezes para dar mais valor. Muitas vezes Deus permite as tribulações para isso, para fazer muitas vezes nós enxergar o que nós não enxergamos. Eu falei domingo aqui do filho pródigo, porque dá muita mensagem, o filho pródigo dá muita mensagem diferente. E você vai ver que a tribulação ensinou o filho pródigo a reconhecer e dar valor à casa que ele estava e que não dava valor. Você vai ver, meu Deus, ele estava dentro da casa do pai dele, tinha de tudo, tinha o de melhor, tinha o do bom. Só que quando ele estava lá, ele não valorizava, ele não dava valor. Não dava valor no pai, não dava valor na casa dele, no quarto dele, não dava valor na vida boa que ele tinha, não dava valor. Aí ele foi lá para a tribulação. Ai, meu Deus, que vida boa que eu tinha, roupa passada, comida na hora, tudo jeitinho, meu pai me tratava bem, fazia isso, fazia aquilo, e agora eu estou aqui, nem tenho para comer, e querendo comer lavagem. Aí a tribulação fez ele lembrar: eu vou voltar para a casa do meu pai. Quer dizer, a tribulação fez ele enxergar, e muitas vezes a tribulação faz isso, as lutas faz isso, faz nós dar valor, muitas vezes, naquilo que muitas vezes nós não estamos dando valor. Ensina a quebrar o nosso caráter. Você sabia que tem pessoas que Deus permitiu perder o casamento, para depois Deus quebrar o caráter, para ele aprender a dar valor na esposa? Para ele aprender a dar valor na esposa? Eu já conheço uma pessoa que falou assim para mim: Deus permitiu acabar para quebrar o meu caráter, para mim aprender a dar valor na minha esposa. Depois que Deus quebrou, Deus uniu de volta. Quer dizer, o próprio Deus permitiu a tribulação para quebrar o caráter. E muitas das vezes é assim. O momento de tribulação é um momento que talvez Deus está querendo te ensinar algo. Muitas vezes o momento de luta é um momento que Deus está querendo fazer você enxergar alguma coisa, ver alguma coisa. Por isso que Paulo está dizendo que é com muita tribulação, porque a tribulação ela não vai nos ensinar, vai nos ensinar o quê? A moldar o nosso caráter e também nos aproximar mais de Deus. Se você olhar num momento difícil, é um momento que vai nos aproximar mais de Deus. Você pode perceber que o próprio Jesus vai dizer em Lucas assim: bem-aventurados que choram, bem-aventurado que sofre, bem-aventurado que são perseguidos, bem-aventurado que passam. Mas por que o Senhor está dizendo? Porque aqui ele está falando em uma linguagem espiritual. Por que ele está dizendo bem-aventurado que chora, os que sofrem? Porque quem está chorando, ele quer estar perto de Deus. Quem está sofrendo, ele quer estar perto de Deus. Quem está sendo perseguido, quer estar perto de Deus. Quem está passando luta, quer estar perto de Deus. E se Jesus voltar, ele sobe, porque ele está perto de Deus. Só que quando a vida está boa para alguém, isso é um risco. Porque quando a vida está boa, se a pessoa não vigiar e se a pessoa não descuidar, pode a vida boa lhe afastar de Deus. Por isso que o sábio Salomão vai dizer no livro de Eclesiastes: é melhor você estar no luto
É melhor você estar no enterro do que você estar numa festa, do que você estar no aniversário. Porque no luto você vai estar ali, meu Deus, morreu essa pessoa, Jesus, para onde foi essa pessoa? Deixa eu analisar mais a minha vida, deixa eu ver, porque aonde que eu vou ir quando eu morrer? A pessoa vai pensar. Então quando a pessoa pensa, isso vai lhe aproximar mais. E quando a pessoa está numa festa, num aniversário, dificilmente ele vai estar ali. Ele vai estar preocupado aqui, com o aniversário aqui, com a pessoa ali. Quando ele está com a vida boa, ele pode descuidar. Muitas das vezes isso pode lhe afastar de Deus. Não que seja pecado, mas se algumas pessoas não vigiar, pode se tornar um perigo. Por isso que a tribulação, muitas das vezes o próprio Deus permite, não é porque Ele é mau, mas porque Ele nos ama. Por quê? Porque Ele quer nós perto dEle. Porque muitas vezes, quando as coisas estão boas, nós não oramos. Aí Ele permite a tribulação para nós orar. Muitas vezes, quando as coisas estão boas, nós não jejua. Aí Ele permite a tribulação para nós jejuar. Muitas vezes, quando as coisas estão boas, nós não vimos para a igreja. Aí Ele permite a tribulação para nós vir para a igreja. Então quer dizer, isso não quer dizer que Ele é mau. Isso quer dizer que Ele o quê? Está permitindo aquela situação para nos aproximar de... Se talvez você está aqui hoje e você está passando por alguma tribulação, talvez você está aqui hoje e você está passando por alguma prova, por alguma dificuldade, não se entristeça não. É porque Deus te ama e porque Deus queria que você estivesse aqui hoje. É porque Deus te ama e Ele queria que você estivesse próximo dEle. Porque quando Deus quer que nós ouve a sua voz, sabe para onde Ele vai nos levar? É para o deserto. Muitas das vezes quando Deus quer falar conosco, Ele vai falar no deserto. Ele vai falar num momento difícil. Muitas vezes Ele vai querer nos separar, nos colocar de uma maneira para que nós possamos ouvir. Muitas das vezes, quando as coisas estão tão boas, está tão intertido, está tão intertido que muitas vezes nós acaba não dando nem ouvido o que Deus está dizendo. Você pode olhar que uma pessoa, quando tudo está bom para ele, até na palavra de Deus muitas vezes não dá tanto valor. Mas quando as coisas estão difíceis, um louvor já faz ele chorar, um testemunho já faz ele chorar, um momento difícil já faz ele sentir a presença de Deus, uma pequena palavra já faz ele sentir. Por quê? Porque o momento difícil está lhe aproximando de Deus. Por isso a tribulação muitas das vezes vai nos ensinar a ser perseverante, vai nos moldar, vai nos aproximar de Deus e muitas vezes vai nos ensinar a vencer a oposição. Porque no momento da tribulação é o momento que você tem que se levantar e você tem que enfrentar ela. O momento da tribulação não é o momento de você sentar, de você desanimar. É o momento que você tem que ir para cima. Olha o que vai dizer 1 Coríntios, que Paulo vai dizer no capítulo 16 e no versículo 9. Olha o que Paulo vai dizer diante dessa situação. 1 Coríntios, capítulo 16 e no versículo 9. Olha o que Paulo vai dizer. Porque uma porta grande e eficaz se lhe abriu, e há muitos adversários. Quer dizer, Paulo está dizendo, abriu uma porta muito grande. Deus abriu uma porta, só que há adversário, há oposição. Há uma porta grande para mim ganhar muita alma, só que não vai ser fácil. Vai ter inimigo, vai ter impedimento, vai ter barreira, e é necessário ir em frente a isso. E muitas vezes a tribulação vai ensinar isso. Muitas vezes você tem que entender que muitas vezes Deus tem vitória para você. Deus tem portas grandes para você. Deus tem bênção, mas não se esqueça que vai ter tribulação, não se esqueça que vai ter oposição. Não se esqueça que o inimigo vai se levantar para dizer, ele não vai conseguir, ela não vai conseguir, não vai dar certo. Vai se levantar. Se você ler em 2 Samuel, no capítulo 3 e versículo 1, 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1, você vai ver que Davi, para ele tomar posse do reino, houve oposição da outra parte. Só que ele lutava, só que ele enfrentava. 2 Samuel, ele que vai dizer no capítulo 3 e no versículo 1.
Ora, houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul cada vez mais se enfraquecia. Quer dizer, ele tomou posse da vitória dele, mas houve guerra, houve oposição. Ele não ficou parado, ele enfrentava aquela oposição, ele ia para cima daquela oposição. E é isso que você tem que fazer. Você tem que olhar para essa luta que você está enfrentando na tua casa, esse problema na sua vida, essa dificuldade. Você sabe que é o inimigo querendo impedir o que Deus tem. E se você deixar o inimigo te desanimar, ele vai conseguir. Você tem que enfrentar, você tem que guerrear, você tem que ir para cima, e Deus vai te dar vitória. Neemias teve. Quantas vezes eu falei isso aqui? No capítulo 4 de Neemias, do versículo 1, versículo 3, olha o que eles vão dizer para Neemias. Olha o que eles vão falar para Neemias, tentando jogar por terra a fé dele, porque o diabo vai se levantar, querendo abater a tua fé, dizendo que você não vai conseguir. Olha o que vai dizer Neemias capítulo 4, 1 ou 3. Ora, como Samaraque ouviu que edificamos o muro, ardeu ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus, quer dizer, burlou dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e dos exércitos de Samaria, dizendo: que fazem, ora, estes fracos judeus? Fortificar-se-ão, oferecerão sacrifício, acabarão a obra num só dia? Edificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Olha lá, tentando desanimar. Ora, estava ao lado deles Tobias, o amonita, que disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. É oposição. Quando ele se colocou, o inimigo falou: não vai conseguir, vamos desanimar ele. No seu trabalho vai ser a mesma coisa, na sua vida espiritual vai ser a mesma coisa, na vida vai ser a mesma coisa. Sempre vai ter aquele que vai dizer que você não vai conseguir. Mas é o momento de você acreditar em Deus e acreditar no seu chamado, no propósito que Deus tem na tua vida. É o momento de você crer quem te chamou, quem falou com você, quem fez a promessa para você, e não deixar ou um companheiro de trabalho, ou uma pessoa aqui, ou uma pessoa ali, abater a sua fé. O momento de tribulação é o momento que Deus vai te ensinar a guerrear, vai te ensinar a enfrentar a oposição, e também aonde vai te ensinar a não aceitar o conformismo, porque no momento de tribulação é o momento que o diabo vai usar para fazer você se conformar com aquela situação. Tem uma ilustração que diz, que o elefante, mesmo com a tua força, mesmo ele sendo tão forte, você vai ver que muitas vezes você vai colocar uma cordinha fina nele, e essa cordinha fina nele vai amarrar ali, e ele somente já vai estourar aquela corda. Mas as pessoas que vão ensinar ele vai tentar colocar tanto na cabeça dele, tanto, que ele está preso com aquela corda, e que ele não pode sair dali. Então ele não vai fazer nem esforço para sair dali, mas se ele fazer, só com um pouquinho de força, ele já estoura aquela corda e já sai. E muitas vezes esse é o propósito do inimigo. É diante da situação querer colocar na tua mente: você não vai conseguir sair daí, você não vai conseguir reverter essa situação. É melhor você se acomodar, é melhor você aceitar, é melhor você ficar nessa posição. Esse é o propósito do inimigo. Querer, talvez você tenha a capacidade, você tem a condição, você tem, só que o inimigo vai querer colocar na sua mente que você não tem, e vai querer fazer você se acomodar. Seu casamento está destruído, nem adianta que não vai voltar, a porta já vai fechar, nem adianta, não vai dar mais certo, você não vai conseguir mais. O propósito do inimigo é isso: tentar fazer você se conformar com a perca, se conformar com o que está acontecendo, mas você não pode aceitar isso. No meio da tribulação, independente da situação, você tem que olhar e dizer: o Deus que eu sirvo é maior e Ele vai me dar vitória. Você tem que ser como aquela mulher lá de Marcos capítulo 5, do versículo 25 ao 26, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, procurando médicos, gastou todo o seu dinheiro, ela tinha tudo para dizer: não vou mais,
vou desistir, vou me acomodar. Mas quando ela viu Jesus passando, ela disse: eu não vou perder a minha oportunidade. Eu não vou perder, eu vou ir até Jesus, e eu sei que se pelo menos eu tocar nele, eu sei que eu vou receber a minha vitória. Ela teve essa fé, ela não ficou dentro de casa, chorando, reclamando da vida. Ela falou: se tiver que morrer, eu vou morrer, se tiver que me apedrejar, pode me apedrejar, se eu não conseguir chegar, mas pelo menos eu tentei. Mas ela saiu e foi, e quando ela foi, ela tocou em Jesus, e quando ela tocou em Jesus, naquele momento ela foi curada. Por quê? Porque ela não aceitou aquela situação. Deus está dizendo para alguém pelo poder dessa palavra: não aceita a situação que o inimigo está colocando sobre a tua vida. Não aceita o que o diabo está dizendo que você não vai conseguir. Não aceita o diabo dizer que o teu casamento não vai dar certo, que esse relacionamento vai acabar. Não aceite, mas toma uma posição hoje. Saia desse conformismo que o inimigo quer colocar na tua mente. Se levanta, lute, e Deus vai te dar vitória. Aleluia! Outra coisa que aprendemos aqui, já termino aqui, que no momento da tribulação é o momento que Deus vai nos ensinar a lutar contra o desânimo. Há uma frase que diz assim, que uma pessoa que perde o ânimo fica do jeito que o diabo quer. É uma frase. A pessoa que perde o ânimo é uma pessoa que fica do jeito que o diabo quer. É uma frase. Por isso que em Josué, no capítulo 1, no versículo 6, o 7 e o 9, a maior preocupação de Deus com Josué foi: esforça-te, tem bom ânimo, esforça, tem bom ânimo, porque a ferramenta do inimigo é te desanimar. Se a ferramenta de Deus é você estar animado, a ferramenta do diabo é que você venha a desanimar. E no momento da tribulação é isso que o diabo vai querer fazer: te desanimar, fazer você desistir, fazer você parar de buscar, vai fazer você desistir da sua família, fazer você desistir da igreja, fazer você desistir dos seus objetivos, do seu sonho, do seu propósito, desanimar de tudo. Quantas pessoas que estão assim? Porque deixaram as tribulações, um momento difícil, lhe tiraram o ânimo. Quantas pessoas que estavam cantando, pregando, abrindo culto, que eram pastores, que eram evangelistas, que eram presbíteros, diáconos, obreiros, missionários. Quantas pessoas que foram pessoas tremendas na mão de Deus, pessoas que quando abria a boca tremia diante do poder de Deus, mas diante das tribulações o inimigo lhe deixou desanimado. Quantos homens e quantas mulheres também estão assim? Quantas mulheres no meio da luta, no meio da prova, não aguentaram, desistiram, desanimaram, abandonaram a casa, abandonaram a família, abandonaram tudo. Não aguento mais, não suporto mais, não quero mais saber de nada, e deixou a tribulação lhe parar. E a palavra de Deus hoje é: não desanime no meio dessa tribulação, não pare de orar no meio dessa luta, não pare de orar no meio dessa dificuldade, desse problema, porque é um Deus que vai te dar vitória. Toda essa prova, Paulo estava dizendo, toda essa dificuldade, Paulo estava dizendo, voltando lá em capítulo 14 e no versículo 22 de Atos, ele diz: olha, toda essa tribulação, olha, não deixa isso te desanimar. Mas ele animava que era necessário nós passar por luta, mas era necessário ficar firme. Por quê? Porque grande era a vitória que Deus tinha sobre a nossa vida. Vai chegar até um momento, eu termino aqui, que Paulo vai dizer assim, que as lutas dessa vida, as provas dessa vida, as perseguições dessa vida, a dificuldade dessa vida, não se comparam com a glória que há de se revelar naquele grande dia. Por isso se coloca de pé em nome de Jesus, e confirmando as almas do discípulo, exortando a perseverar na fé, dizendo que por muitas tribulações não é necessário entrar no reino de Deus. Receba essa palavra hoje. Talvez você chegou aqui hoje triste, abatido, angustiado, com luta na família, luta na tua casa, luta no teu trabalho. Não te desanimes.
Muitas vezes nós vamos passar por luta, por prova, mas o que Deus quer dizer é que Ele está contigo. O que Deus quer dizer é que se você está na presença dEle, se você buscar Ele, você não está sozinho, Ele vai te ajudar. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus, diga aleluia. Levante a sua mão, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor meu